Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui iniciando a live. Vou colocar aqui o tema da nossa live, então vou tentar fixar aqui. Oi Cris, tudo bem? Estou aqui iniciando a live, estou tentando fixar aqui o comentário, o tema da live. Bom, eu decidi fazer essa live porque na semana passada eu participei de um evento em Campinas e sobre transformação digital, e foram várias palestras e nessas palestras falam muito sobre o profissional do futuro, como que tá as empresas hoje. Então eu não podia deixar de compartilhar todo esse conhecimento para que a gente comece a se preparar, para que a gente comece a correr atrás um pouquinho das coisas para não acabar não ficando para trás, né? Então, muita gente me mandou mensagem falando que não ia conseguir participar porque estava no horário de trabalho, mas esse era o único horário que eu conseguia fazer essa live, então eu não podia deixar a live só para quem estiver online, né? Então eu vou disponibilizar 3 formas essa live. Vou deixar no Stories durante 24 horas e vou tentar disponibilizar no YouTube também o vídeo dessa live, e vou colocar um documento digital para você poder fazer o download e consultar quando você precisar. Então eu vou deixar o link na bio para fazer o download desse documento com o conteúdo dessa live também, tá? Então o assunto da live de hoje vai ser quais são as habilidades que você vai precisar para acompanhar todas as mudanças que está acontecendo aí no mercado de trabalho, qual é o papel da liderança na economia exponencial e quais são as mudanças que as empresas elas estão passando para poder se adaptar a todas essas mudanças, tá? Então, vamos começar a live. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre os elementos da transformação digital. Quais são os elementos? Primeiro, experiência do consumidor. Então, o que está dentro dessa experiência do consumidor? É você entender as dores do cliente, definir novos pontos de contato e identificar novas formas de comunicação com o seu cliente, tá? E o segundo elemento são processos operacionais. Então, é você mapear os processos. Os processos hoje interno dentro de uma empresa, ele deve ser menos burocrático. Então, atualmente, eles estão focando muito nos processos ágeis, tá? Então, é capacitar os colaboradores para se adequar a essa nova economia e gerenciar a performance. Então, agora eu vou falar um pouquinho o que é a economia exponencial, né? Então, lembra que antes era a economia capitalista? Então, era muito você ter coisas, né? Você comprar coisas. Hoje, na economia exponencial, é você ter acesso às coisas, não necessariamente você precisa comprar. Então, uma outra característica é a colaboração e o compartilhamento. A gente pode começar a ver vários negócios aparecendo aí, tendo muito sucesso, que é justamente isso, é você prestar um serviço, mas que ele seja compartilhado, que ele seja de forma colaborativa. Então, hoje também está surgindo muitos negócios voltados ao empreendedorismo social. O que seria isso? São negócios que são lucrativos, claro, só que por meio de medidas sustentáveis. Então, é você desenvolver um negócio em busca de uma vida justa, com menos desigualdade, com mais qualidade de vida, né? Então, hoje os serviços são em abundância. Hoje você pode escolher de quem você quer comprar, porque um monte de gente está fazendo a mesma coisa. Então, não é mais escassez de produto que só tem um fornecedor. Hoje é abundância, tem vários. Hoje você compra de um, de outro, até que você tenha aí o seu preferido, que você confie mais.
E o que preza muito a economia colaborativa é o bem-estar coletivo. Então, que vem muito de encontro com a sustentabilidade, tá? E como que funciona? Na economia exponencial, os objetivos, tanto dos profissionais quanto das empresas, eles devem ser ambiciosos. E junto com esses objetivos ambiciosos, é você ter visão do que vai acontecer daqui 2 anos. Então, ambição às vezes não ambição hoje não é visto como uma coisa ruim, é algo que você quer alcançar, é uma visão de águia. Então, você deve construir aí objetivos grandes, pensar grande, né? Uma outra característica é maximizar aprendizados. Então, é você aprender com o erro e não só pensar em acertar e acertar. Nós somos seres humanos e a gente erra. Só que uma grande característica é você aprender com o erro. Isso é um ponto muito forte na economia exponencial. Então, outra característica é a tomada de decisão. Então, você tem que incentivar a tomada de decisão. Antes era tudo centralizado. Para mim fazer isso eu preciso de autorização do meu gerente, eu preciso de autorização do meu diretor. Hoje não. Hoje as empresas têm que incentivar cada vez mais os funcionários a ter tomadas de decisões rápidas. A partir do momento que eles sabem o objetivo, eles conseguem tomar decisões mais assertivas. Outro ponto, aumente a influência. Então, você dominar a persuasão, você moldar as crenças em outras pessoas. Mas claro que tudo isso tem que ser honesto, tem que ser íntegro, nada levado pro mal, né? Tudo pro bem. E como que você pode exercitar a influência? Ensine as pessoas a pensar, desafie as pessoas a crescer e dê o exemplo. Para você que é líder, uma das maiores características dentro de uma liderança é você dar o exemplo. Quando você dá o exemplo, aí você vai colher frutos aí da sua equipe. Inclusive, semana passada eu disponibilizei um vídeo no IGTV falando sobre alta performance, 6 hábitos da alta performance. E um desses hábitos é exercitar a influência. Então, quando você tiver aí um tempinho, dá uma olhada nesse vídeo que vai ajudar bastante você desenvolver esses hábitos. Bom, aumente a sua rede. Hoje a gente vê muitas reuniões. Aumentar o seu network. Como que você pode fazer isso? Participando de eventos, workshop, imersão, comunidades, reuniões aí que seja da sua área. Quais são os benefícios disso? Você começa a trocar ideia, você começa a descobrir coisas novas, coisas que estão acontecendo em outras empresas. E isso vai trazer insights, vai trazer aprendizados para você poder adequar aí na sua carreira ou na sua empresa, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre empresas, quais são os impactos que as empresas elas estão enfrentando, né? Então eu não sei se você que está aí comigo, você lembra, antigamente o organograma das empresas era tudo na vertical, né? Então tinha o presidente lá em cima e aí vinha embaixo os cargos, vinha as áreas. E o que acontecia nesse modelo? Nesse modelo acontecia muita picuinha, muito mimimi, né? Era um departamento contra o outro. Às vezes você precisava de alguma coisa do outro departamento, ele falava, não vou ajudar esse cara não, porque esse cara tem mais privilégio, que ele tá mais lá no topo, perto da presidência. E eu que tô aqui no chão de fábrica, trabalho muito mais e não tenho tanto privilégio. Então esse tipo de organograma antigamente, ele não trazia colaboração, né? Ele acabava em muitas empresas, algumas não, mas na grande maioria ele causava esse conflito entre departamentos, né? Hoje mudou um pouquinho esse cenário, então eu vou falar de como que tá hoje, né?
Hoje, as empresas, para se adequar a essa transformação digital, elas não precisam ter nenhuma habilidade, nenhuma fórmula mágica que vai fazer com que ela consiga acompanhar. Na verdade, o grande segredo é você ter conhecimento de novos modelos de negócio, é conhecer novos modelos de negócio para tentar colocar dentro da sua empresa. Claro que tudo dentro da sua realidade. Então, o grande segredo aí para as empresas conseguirem essa modificação é conhecer modelos de negócios diferentes. Então, para você que é empreendedor, para você que tem empresa, queria deixar uma reflexão, uma pergunta para você responder aí no momento que você estiver mais tranquilo. Então, qual é o futuro do seu negócio? O futuro do seu negócio vai ser via aplicativo, vai ser loja física, vai ser marketplace, vai ser loja virtual, vai ser clube de assinaturas. Então, reflita um pouco sobre isso para tentar adequar o seu negócio aí para essa realidade, né? E hoje nas empresas, o foco da empresa é o cliente está no centro dos negócios, né? Então, o cliente, a empresa, ela tem que entender a dor e as necessidades do cliente. Então, como que ela faz isso? Através de um atendimento humanizado. Algumas empresas utilizam dados, né? Captura dados para poder entender. As empresas hoje estão muito voltadas na experiência do consumidor. Então, você deve você deve surpreender o seu cliente. Seja através de uma cartinha, a gente vê muito isso pelo Nubank. O Nubank é muito claro esse ponto que eu estou falando, né? Então, ele sempre está surpreendendo o cliente com alguma coisa, ou seja, com uma cartinha ou com um presente aí que ele manda. Então, hoje, nos negócios, o foco é o cliente. Antes de lançar, antes de fazer qualquer coisa, você precisa se perguntar: será que esse produto, o que esse produto vai ajudar o meu cliente? Realmente vai resolver o problema dele? Então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que começar a fazer antes de criar um produto, antes de fazer alguma modificação no produto, tá? Então, as empresas hoje devem ter estratégias para atender as necessidades do cliente. Outra coisa que está bastante forte as empresas devem ter propósito verdadeiro, claro e diferenciado. Quando a empresa tem um propósito claro, um propósito verdadeiro, ela vai conseguir gerar conexão com o cliente vai passar a confiar no produto dela ou no serviço, tá? Então, lembra que eu falei? Antes, as empresas, elas tinham o organograma na vertical, hoje é na horizontal. E o que é o bom disso? Ela estimula o trabalho de forma colaborativa. Então, o que está acontecendo bastante nas empresas? Antigamente a gente tinha aquelas baias, tinham salas fechadas, né? E isso dificultava a comunicação entre um departamento e outro. Hoje grande parte das empresas está colocando bancadas, então é uma pessoa do lado da outra trabalhando e isso facilita a comunicação entre eles, né? E você começa a entender o dia a dia, quais são as dores que aquele outro departamento tem. Então você começa a praticar a empatia ali para o outro departamento, que é onde começa o compartilhamento de ideias, a colaboração no trabalho. E isso aumenta muito a produtividade, as pessoas ficam muito mais engajadas. Antes também tinha valores, regras de conduta. Antes as empresas tinham regras de conduta. Hoje não, hoje está diferente. Hoje as empresas, elas têm valores organizacionais. O que seria valores organizacionais? São as motivações da empresa, é o que faz a empresa estar ativa todos os dias, é a causa que ela defende. E os valores organizacionais é tudo aquilo que a empresa acredita. Então,
A gente fala muito de valores pessoais, a gente precisa descobrir os nossos valores. Os valores são o que guia as nossas decisões. E para a empresa não é diferente. Na verdade, a empresa é uma pessoa também. Só que nós somos pessoas físicas e a empresa é uma pessoa jurídica. Então, a empresa também tem os seus valores organizacionais. É isso que vai guiar também a tomada de decisão para que rumo ela tem que seguir. Gestão de pessoas dentro de uma empresa mudou também um pouquinho. A gestão de pessoas, antes as empresas contratavam empregados, hoje as empresas estão em busca de talentos, de contratar talentos, pessoas que vai agregar valor ali no seu produto, no seu cliente e vai conseguir fazer o que ela tem de melhor, né? Para poder evoluir. E o trabalho dentro de uma empresa, como eu já falei, ele daqui para frente ele é voltado à colaboração, é um departamento ajudando o outro, é um departamento em busca aí de um objetivo só. Hoje também está acontecendo muito a criação, né, a construção da cultura de aprendizagem. Então, o que seria a cultura de aprendizagem? É a empresa oferecer ambientes que permitam às pessoas a despertar o seu potencial criativo e a sair da zona de conforto e provocarem o novo. Então, cada vez mais os funcionários, os trabalhadores, eles vão ser desafiados todos os dias a pensar diferente, a serem mais criativos. Porque o mercado de trabalho, hoje, o cliente, ele exige isso da gente, né? Ele exige isso da empresa. E também está cada vez mais comum novos modelos de ambiente de trabalho. Hoje os profissionais eles preferem trabalhar em home office, em cowork, em ambientes criativos. Então tem muita empresa investindo ali de mudar o layout ali de trabalho dos funcionários, colocando papel de parede. Algumas empresas colocam sala de jogos, dão benefícios que são referentes à qualidade de vida. Tudo isso para poder fazer com que o funcionário não se sinta preso ali dentro da empresa, né? Que aquilo lá inspire ele. E os profissionais daqui para frente, principalmente essa nova geração que está aí entrando no mercado de trabalho, está cada vez mais procurando empregos que ofereçam liberdade, flexibilidade e qualidade de vida. Então, as empresas estão tendo que se adequar a esse novo modelo de trabalho. Outra coisa que mudou bastante para encerrar essa parte de empresa, antes, pelo menos quando eu entrei no mercado de trabalho há um tempo atrás, a grande maioria das contratações, tipo quase que 98%, era contratações CLT. Hoje ainda tem contratações CLT em bastante empresas, mas vai ficar cada vez mais comum você ser contratado por projetos, por contratos, por freelas e por PJ, como pessoa física. Então, tem bastante gente já fazendo esse tipo de contratação e a gente precisa se preparar para isso, né? Tem ainda empresas contratando como CLT, mas também essa parte está mudando. Então, se ficar cada vez mais frequente, então cada vez mais a gente vai ter que ter a educação financeira para a gente conseguir ir se adaptando, para a gente conseguir levar esse tipo de cenário de uma forma mais tranquila. Bom, agora eu vou falar sobre a parte dos profissionais do futuro. Na verdade, eu coloquei como profissional do futuro, habilidades do profissional do futuro. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei futuro entre aspas. Por quê? Porque para mim isso já é o presente, já tá aí, é a nossa realidade. E quais são as habilidades? Muitas empresas já estão procurando esses tipos, essas habilidades em alguns profissionais. E quais são essas habilidades? Pensamento crítico. Hoje a gente tem que desenvolver o pensamento crítico, ter atitude para identificar oportunidades de geração de valor, tanto para a empresa quanto para o cliente.
Uma outra habilidade, flexibilidade cognitiva. O que seria isso? É a capacidade de pensar fora da caixa, de pensar em diferentes estratégias para chegar ao mesmo objetivo. Uma outra habilidade, execução inovadora. Então, é foco na execução e a capacidade de negociação para atingir os objetivos. Uma outra habilidade é o conhecimento do comportamento humano. Então, o que seria isso? O que está dentro desse conhecimento do comportamento humano? Inteligência emocional, liderança, gestão de pessoas, trabalho em equipe. Cada vez mais a gente vai ter que ter inteligência emocional para conseguir lidar com toda essa mudança. Então, a gente está conectado aí direto, a gente faz tudo pela internet, e isso traz alguns problemas, como a gente fica muito tenso, muito estresse, ansiedade, porque a gente quer saber de tudo ao mesmo tempo, né? E quando você começa a desenvolver essa parte de inteligência emocional, você acaba aprendendo a lidar um pouco com as frustrações, com as emoções negativas, você começa a gerenciar melhor o seu tempo, e aí tem diversas coisas que ajudam. Então, qual é a minha dica para essa parte de conhecimento do comportamento humano? Para você profissional, a minha dica você precisa conhecer o seu perfil comportamental. Você precisa saber como que você lida com pressão, como que se o seu perfil encaixa numa vaga de liderança. Outro ponto, identificar os seus valores. Você precisa saber quais são os seus valores. São os valores que guiam a nossa tomada de decisão. Então, muitas vezes a gente está dentro de uma empresa e a gente está insatisfeito, a gente está frustrado. Mas, às vezes, o que acontece? Às vezes nem é a profissão errada que você está. Às vezes os seus valores estão indo de encontro, está confrontando com os valores da empresa. E isso acaba gerando essa insatisfação. Então, muitas vezes não é só a carreira errada, muitas vezes você só precisa encontrar a empresa que acredita na mesma coisa que você, a empresa que tem um valor que seja similar ao seu, tá? Então, é muito importante você identificar os seus valores e conhecer os seus sabotadores. Os sabotadores, eles não é o famoso autossabotagem, né? Então, muitas vezes a gente se sente bloqueado, a gente não consegue fazer algumas coisas, ou a gente desiste, ou então procrastina, deixa para depois. E isso nada mais é que o seu sabotador aí tentando te proteger, tentando fazer com que você não saia da zona de conforto. Os sabotadores ficam aqui na nossa mente. Todo mundo tem, não existe ninguém que não tenha sabotador. Mas a partir do momento que você conhece o seu sabotador, você aprende a lidar com eles, você não elimina, você aprende a lidar com os seus sabotadores. E isso vai fazer diferença aí na sua carreira e você vai conseguir obter os resultados aí que você deseja. Para empresas, a minha dica nessa parte de comportamento humano é aplicar o perfil comportamental nos seus funcionários para, se você tiver que fazer uma promoção, eu preciso promover alguém para líder que tem essa vaga em aberto. A partir do momento que você conhece o perfil comportamental dos seus funcionários, você vai conseguir identificar qual é a melhor pessoa para aquela vaga. E isso serve para contratação também, tá? Bom, vamos lá. Uma outra habilidade é criatividade. Cada vez mais a criatividade está sendo aí falada por diversas pessoas e realmente a criatividade é uma diferença aí que os profissionais, é um diferencial que os profissionais precisam ter. A gente precisa ser mais criativo. E isso não é um dom, todo mundo é criativo. A gente só precisa praticar, praticar e praticar. Hoje os profissionais precisam estar abertos ao novo e abertos ao erro. A gente não pode ter medo de errar, medo do fracasso. O fracasso é com o erro que a gente aprende e que a gente evolui. Então, você fazer, errou, aprender com o erro, tentar fazer diferente, se deu certo, ok, se não deu certo, aprende de novo e aí que a gente vai crescendo e aí que a gente vai aprendendo, tá? E o trabalho de forma colaborativa. Hoje, a gente precisa
trabalhar de forma colaborativa, ou seja, ajudando o outro, colocando-se no lugar do outro, tá? Compartilhamento de conhecimento, que é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês. Estou aqui compartilhando todo o conhecimento que eu adquiri no evento que eu fui na semana passada. Então, para que serviria todo esse conhecimento, tudo isso que eu estou falando, se eu guardasse só para mim? Seria muito egoísmo da minha parte. Se durante essa live você tirar um insight, se você tomar uma ação, isso já é um avanço, isso para mim já é uma vitória. Então, compartilhar conhecimento, tanto ali para as pessoas que tá ali todos os dias trabalhando com você. Não tenha medo de compartilhar o que você sabe. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Se você compartilhar o seu conhecimento, se você falar como faz, essa pessoa não vai fazer da mesma forma que você, porque cada um, todo mundo, as pessoas são diferentes. Então, só o fato de você compartilhar, isso é libertador, isso você evolui muito como profissional e como pessoa também. Outra habilidade, ser ágil, metodologia ágil, você tomar decisão rápido, você agir rápido é uma grande habilidade que está fazendo uma grande diferença para os profissionais, tá? Dentro das empresas. O cliente cada vez mais quer que a empresa responda rápido e isso afeta diretamente a gente que está trabalhando ali em busca da melhor experiência para o consumidor, né? Para o cliente final. E a outra coisa é foco em resultados. Então, a gente tem muita dificuldade em priorizar as tarefas, de saber, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Então, quando você tiver dúvida ou quando você tiver que priorizar alguma atividade, faça a seguinte pergunta: essa atividade vai me levar em direção ao resultado que eu preciso obter? Se sim, então vou fazer. Se não, ela não tem valor agregado nenhum. Então deixa ali do ladinho e a hora que der tempo ou a hora que for o momento certo você vai fazer. Mas foca no que traz resultado. Foca naquilo que vai te levar em direção aos resultados que você aí deseja, ou tanto isso é tanto para como profissional e quanto para a vida pessoal também, tá? Bom, agora vou falar um pouquinho sobre liderança. Qual é o papel da liderança na economia exponencial? O que mudou aí para os líderes, né? Então, hoje os líderes, eles têm que formar times multidisciplinares. O que seria isso? É um time de profissionais de diferentes áreas, com diferentes conhecimentos, mas que um complementa o outro. Isso é muito comum nas empresas de tecnologia de informação, nas empresas de software. Então, é cada um com a sua especialidade, mas cada um complementa o outro, tá? Outra coisa que mudou para os líderes. Hoje o líder mostra a direção e incentiva a ação. O líder não deve centralizar tudo nele, ele não tem que ficar sabendo tudo o que está acontecendo nos mínimos detalhes. Ele tem que dar a visão, qual é o resultado que a equipe precisa ter, dar algum direcionamento e incentivar a ação, tá? Ele tem que começar a empoderar a sua equipe. O líder deve ter a capacidade de identificar tendências, principalmente tendências tecnológicas que vai ajudar aí no produto, para que o cliente, para que ele consiga entender cada vez mais as dores do cliente. Quais são essas tendências tecnológicas hoje, que na verdade já está sendo bem utilizada pelas empresas? Big Data, Cloud, automação, robótica. Tem outros tipos de tendências, mas não vou entrar em específico sobre isso. Esses são alguns exemplos. Então, a mensagem final a mensagem principal o líder ele deve ter a visão de futuro, a visão de tendências, tá? E ele também deve ter foco no cliente, como? Pela empatia, ele deve se colocar no lugar do cliente. E também a outra forma é através de dados. Então, através de coleta de dados,
claro que dados que são relevantes para o seu produto, respeitando aí as normas, ele consegue entender melhor o perfil de cada cliente para conseguir fazer um produto, para conseguir melhorar o produto, para atender melhor as necessidades do cliente final. O líder também ele deve focar no desenvolvimento ágil. O que seria esse desenvolvimento ágil? Quais são as metodologias? Hoje é muito utilizado o Scrum, o Kanban, que são metodologias simples e fácil de implantar em qualquer tipo de negócio. Não só em software, é em todos os tipos de negócio. Aí você vai adaptando aí conforme a sua realidade. Mas essas duas metodologias eu já utilizei e são muito boas. Uma outra metodologia para o desenvolvimento ágil que é muito utilizado é o Design Thinking, que as startups utilizam e funciona muito bem. Também é muito legal essa metodologia e vale muito a pena conhecer um pouco mais a fundo, tá? A liderança hoje precisa incentivar a cultura de aprendizagem, porque não adianta só a empresa investir na cultura de aprendizagem, cultivar se o líder não apoia. O líder precisa apoiar essa cultura de aprendizagem. Então, como que ele pode fazer isso? É ter aquela mentalidade, errar rápido e barato. Então, é melhor você errar rápido, que vai ficar muito mais barato, do que você fazer tudo que você tem que fazer durante, sei lá, um ano. Um ano depois você vê que aquilo deu errado e aí você vai ter um puta de um retrabalho, você vai ter um puta de um custo alto, né? E como que as empresas trabalham, né, com esse tipo de proposta? Através do MVP. Não sei se você já ouviu falar sobre o MVP, é o mínimo produto viável. Então, quando você quer fazer alguma alteração num produto, quando você quer criar um produto novo, eu vou testar com um número pequeno de pessoas, faço o que eu tenho que fazer de alteração ou de criação. A hora que eu tenho pelo menos alguma coisa funcionando, eu testo, sei lá, com 5 pessoas e avalio, funcionou? Se funcionou, eu vou testar com mais 10, depois com mais 20, e aí você vai aumentando esse número de teste e vai aprendendo como que não deu certo, antes de colocar em produção tudo aquilo que você fez, tá? Então, é bem interessante também conhecer um pouco mais a fundo desse tipo de método, né, para novos produtos ou para mudança aí de algum tipo de produto. Hoje a liderança ela deve ser com propósito. Então hoje o líder ele deve acreditar na causa da empresa, ele deve abraçar a causa da empresa. E se ele não acreditar no propósito da empresa, não vai ter Cristo, não vai ter santo que vai fazer com que a equipe dele seja engajada e acredite também. Então o líder ele é o exemplo, né? O líder para ter uma equipe engajada, ele tem que estar super engajado também. Então, hoje a liderança está ligada à mentalidade e não apenas a um cargo. Hoje não é só um cargo, hoje é a mentalidade. O líder ele precisa ter uma mentalidade de crescimento, ele precisa ter visão. E o líder hoje, ele é mais que um líder. Hoje ele deve se importar com as pessoas, ele deve ser um líder humanizado, ele deve praticar empatia. E além disso, além de se importar com as pessoas, ele precisa também se importar com os negócios, mas as pessoas ali é o que vai fazer a diferença para o negócio, para os resultados aí da área, da empresa em geral, tá? Bom, gente, antes de chegar para o final da live, eu queria fazer um resumo de tudo isso, claro, colocando o meu ponto de vista. Tudo isso que eu falei até agora é tudo que foi falado no evento na semana passada que eu participei, de Fórum de Transformação Digital, que aconteceu em Campinas. Então, agora eu quero dar o meu ponto de vista, né? Bom, para mim, como eu já falei, transformação digital é o momento que estamos vivendo hoje, é o nosso presente. Hoje a gente está aí vendo
os avanços tecnológicos, está numa velocidade absurda, a gente não está conseguindo, muitas vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Então, nós como profissionais, empresários ou como organizações, a gente precisa se preparar para todas essas mudanças para a gente não ficar para trás. E a gente não pode simplesmente fechar os olhos e falar assim, não está acontecendo nada, tá tudo igual, tá tudo como era antes. Não, a gente não pode mais fingir que nada está mudando. O mercado de trabalho está mudando sim e a gente precisa se preparar, tá? E cada empresa terá que construir a sua própria jornada. Durante o fórum lá foi falado bastante, mas eu sou uma empresa pequena, como que eu consigo me adaptar? Eu preciso fazer investimentos altos. Não, a gente precisa olhar para a nossa própria realidade. Então, para as grandes empresas que conseguem investir alto em tecnologia, ok, ótimo, investe. Se isso realmente faz sentido para o seu produto, para o seu serviço, investe. Mas a gente que é empresa pequena, a gente não tem dinheiro, a gente não tem investimentos, não consegue fazer investimentos altos. Então, comece a olhar para a sua realidade. A minha dica comece olhando para o seu processo. O que você pode otimizar no seu processo? O que você pode melhorar? Como que você pode responder um pouco mais rápido para o seu cliente? Comece a fazer um atendimento humanizado. A gente que tem empresa que é menor, bate um papo com o seu cliente, bater papo mesmo, saber o que ele precisa, quais são as necessidades. Então, empresas pequenas têm um pouco mais essa facilidade. Então, olha para a sua realidade, dá passos conforme a sua realidade. E 4 pontos mais importantes para a construção dessa jornada de transformação, tanto para a empresa quanto para o profissional, propósito verdadeiro, claro e diferenciado. A gente precisa acreditar em alguma causa para conseguir, para aquilo fazer sentido para a gente, né? Foco no cliente, entender a dor do cliente, se colocar no lugar do cliente, porque os resultados você pode ter certeza que vai vir. Gestão e cultura de aprendizagem. E o 4º ponto é experiência incrível e encantamento ao cliente. Então, esse é o grande diferencial. A gente, como empresa, a gente precisa ter esse diferencial de encantar, de tratar bem o cliente, tá? E para os profissionais, a habilidade do futuro, na minha visão, é do presente. As empresas já estão procurando profissionais que são criativos, que são ágeis, que trabalham de forma colaborativa e que têm espírito de liderança. Então, na minha opinião, é impossível a gente desassociar desenvolvimento pessoal com todas as mudanças que nós estamos enfrentando. Nós só vamos crescer como pessoas, como profissionais, se a gente passar por um processo aí de autodesenvolvimento e autorreflexão, porque tudo hoje gira em torno do que faz sentido, do que a gente acredita, e para isso a gente precisa olhar um pouco para dentro, tá? Bom, chegando no final, o maior desafio que profissionais e organizações estão enfrentando desafios comportamentais e desafios culturais. Então, esses são os 2 grandes desafios aí que nós temos que enfrentar, e é possível sim a gente se adaptar, é possível a gente conseguir aí acompanhar todas essas mudanças. E para encerrar a live, eu queria deixar uma mensagem para você que está assistindo aí, que está aí comigo na live, e também para você que vai assistir a live gravada. Não crie barreiras de resistência durante a sua jornada aí de transformação, mas aproveite essa oportunidade para renascer e ser capaz de se adaptar. Então, a grande sacada é você conseguir se adaptar, você conseguir crescer e evoluir aí como pessoa, como profissional, como empresa,
para que a gente consiga acompanhar todos esses avanços tecnológicos que trazem muitos benefícios, facilitam muito a nossa vida, mas também tem consequências aí que acabam vindo junto também, e a gente precisa aprender a lidar com isso, tá? Então, muito obrigada por estar aqui assistindo. Vou tentar estudando mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito pertinente, que envolve muito a nossa vida profissional e o nosso crescimento, então vou trazer mais conteúdo sobre isso. Muito obrigada e um ótimo dia e tenha uma excelente semana. Até mais!